Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público RCP. Hoje vou estar à conversa com a doutora Ana Coelho, psicóloga clínica. Bem-vinda, uma vez mais. Obrigada. No passado dia 28 de maio assinalou-se o Dia Internacional do Brincar. Vamos então abordar a importância de brincar, centrado então na criança, doutora Ana. Exatamente, Francisco. Nós na nossa sociedade temos uma crença generalizada de que brincar com os filhos é quase visto como uma perda de tempo, ou seja, esta convicção de que brincar é vulgar reflete-se muitas vezes em comentários como, por exemplo, a criança está só a brincar, de que é que vale a pena colocá-los no jardim de infância, porque eles vão passar a maioria do tempo a brincar, e esta ideia reflete na tendência dos pais para ensinarem aos seus filhos várias competências, em vez de simplesmente estarem a brincar com eles. E por vezes os pais apercebem-se dos benefícios do brincar, mas não veem necessidade em envolverem-se nas brincadeiras, ou seja, eles assumem erradamente que brincar é instintivo, isto é, a única coisa que as crianças podem fazer automaticamente por si, sem a ajuda dos adultos. E qual é a importância do brincar centrado na criança? Ora bem, o brincar sentado na criança é uma das formas mais importantes dos pais ajudarem os filhos a atingirem determinados marcos desenvolvimentais, sendo que este tipo de brincadeira ajuda a construir uma relação calorosa e laços mais fortes entre os membros da família e também experiências positivas que podem ser aproveitadas, por exemplo, em momentos de conflito. Aliás, nós sabemos que através das brincadeiras os pais podem ajudar os filhos a resolver problemas, testar novas ideias, explorar o mundo imaginário, algo que também é fundamental para o desenvolvimento da criança. Brincar com os adultos permite ainda a criança estimular, por exemplo, o vocabulário, integrar-se socialmente, ensinando-as a esperar pela sua vez, a partilharem e a serem sensíveis também aqui aos sentimentos dos outros. E nós temos estudos que nos demonstram que as crianças tendem a ser mais criativas e a terem menos problemas de comportamento quando os pais ou até mesmo outros adultos se envolvem em brincadeiras que sejam centradas na criança. É realmente importante os pais pensarem no que não os permite brincar, por exemplo, com os seus filhos. Ou seja, quais são as barreiras que eles criaram para não o fazerem, porque infelizmente nós temos muitos pais que não brincam com os filhos. E estas barreiras, sejam elas por ficarem constrangidos, por estarem cansados ou até por não perceberem os benefícios do brincar. Eu gostava que os pais deixassem isso de lado e que realmente brincassem muito com os filhos. Joguem ao faz de conta, brinquem à macaca, façam corridas. O que é realmente importante é que brinquem. E aqui uma das coisas muito importantes é deixarem a criança escolher a brincadeira e guiarem-se por ela. Neste momento não é o momento de lhe ensinarmos nada. Em vez disso, é importante nós imitarmos o que a criança faz e fazermos efetivamente o que a criança pede. Porque este é, para a criança, um dos poucos momentos em que ela sente que tem o controlo sobre o adulto. Mas os pais não se preocupem com isso neste momento, porque acreditem que isto é uma ótima experiência para a criança e até mesmo para o adulto. Eu percebo que existe aqui um certo receio de que o meu filho tem de aprender que os jogos e as brincadeiras têm regras, que há limites, e isso está certo como é lógico, mas não se preocupem porque por volta dos 5 aos 8 anos a maioria das crianças vai desenvolver esse interesse e depois até se podem tornar bastante rígidas, portanto vão ser eles depois que vão procurar estas regras e sempre que nós nos tentamos desviar um bocadinho, são eles que nos impõem estes limites. E o facto de centrarmos a brincadeira na criança
irá realmente promover o desenvolvimento de competências, por exemplo, como a linguagem, a autoconfiança e fortalecer, lá está, como já falamos anteriormente, a relação entre a criança e o adulto. Outro ponto que eu acho também importante a termos em consideração é estarmos atentos aos sinais que a criança nos dá ao longo das brincadeiras. Por exemplo, se a criança não se mostrar interessada em brincar com um puzzle ou em aprender um jogo novo, nós devemos mudar para algo que seja do interesse dela e que ela queira fazer. E é importante também lhes darmos tempo para eles poderem pensar, explorar e experimentar. Ou seja, o objetivo principal do brincar é realmente nós promovermos sentimentos de competência e independência nas crianças e dar-lhes a oportunidade para elas exercerem controlo e, de certa forma, o poder de forma ajustada, como é lógico. E há uma coisa também que é importante realçar, porque enquanto adultos, ao brincarmos com as crianças, é fácil nós cairmos aqui em algumas armadilhas, não é? Tentarmos corrigi-los, tentarmos que eles joguem de acordo com as regras que estão estabelecidas, mas a verdade é que este tipo de correção pode desencorajar as crianças a explorarem as suas ideias e a ficarem com a ideia de que o objetivo do brincar é atingir a perfeição, ou seja, tem que fazer as coisas super perfeitas. Por isso, ao longo das brincadeiras, não julguem, não vamos criticar as crianças. E há uma coisa também que eu gostava de deixar, que é as brincadeiras não têm de fazer sentido para nós, não é? Enquanto adultos. Por isso, costumo dizer, os carros podem voar, as casas podem ser construídas ao contrário, os animais podem falar, portanto, ao brincar vamos elogiar e reforçar a capacidade de concentração, a persistência, a criatividade, e as crianças são muito criativas, a capacidade deles resolverem problemas, porque de facto desta forma estaremos aqui a construir adultos mais criativos, resilientes e autoconfiantes. Mas nem sempre é fácil fazer com que deixem a brincadeira. Alguma coisa que os pais possam fazer para facilitar esse momento? Sim, e de facto este é um dos momentos mais difíceis, não é? O iniciar até nós conseguimos bastante bem, agora o terminar pode ser realmente aqui um momento difícil, mas isto acaba por ser também um bom sinal, porque nos mostra que a criança realmente está interessada e que se está a divertir, não é? E se nós pensarmos enquanto adultos, nós também não gostamos de deixar de fazer algo que nos está a divertir e que está a ser interessante. Portanto, é importante que preparemos a criança para este momento e que lhe demos tempo depois para esta transição, ou seja, nós podemos utilizar um temporizador, uma música até que a criança goste, para avisar que quando o temporizador tocar ou quando a música tocar, o tempo da brincadeira está a terminar. E se a criança contestar, podemos dizer que sabemos que ela se está a sentir triste porque estava a gostar de brincar e que nós também nos estávamos a divertir, mas que depois, por exemplo, do almoço ou depois do jantar, vamos poder brincar novamente. E lá está, claro que quando nós vamos impondo estes limites, a criança pode contestar, não é? Pode fazer algumas birras, mas quando ela percebe que há previsibilidade e que depois os pais vão realmente brincar com ela novamente, tal como disseram, isto tem tudo para ser mais fácil e para poder correr bem. A importância de brincar centrado na criança, com a doutora Ana Coelho, psicóloga clínica. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Francisco. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.